E aí, Holmes, tudo bem? Patrão, boa noite. Quem está chegando, boa noite. Boa noite, Andréa. Hoje não tem música, né? Como é que tá o som da minha voz? Tá saindo bem? O vídeo, vou colocar a mão aqui para vocês verem. Hoje o vídeo vai estar com uma queda também de qualidade porque meu celular resolveu atualizar logo agora. Então, não sei porquê, quer atualizar, então estou usando outro celular. Ainda bem que tem outro celular, né? Senão ia ficar sem live hoje. Boa noite, Júnior. Assiste aquela série lá, hein? The Midnight Gospel. Muito boa essa série aí. iPhone. Não tem iPhone não, Holmes. Quem dera fosse burguês dos fomentos igual você aí. Então, essa semana o Alexandre havia me falado que... pode ser. Vai pifar mesmo depois. Que alguns alunos, algumas pessoas tal, e estavam pedindo, né? Os mais jovens, imagino, para eu poder colocar alguma coisa nessas lives sobre cartoon e mangá. Então, já que nós estávamos numa sequência de proporção, né, dinâmica do corpo humano, eu vou seguir com isso. Só que hoje eu vou falar sobre mangá e um pouquinho de cartoon. Se der tempo, né? Tô falando aqui, de repente vira uma correria danada e eu não consigo fazer nada. Como sempre, né? Sempre fico nervoso e acaba não rolando nada direito. Então já vou começando aqui. E Eduardo, velho amigo, boa noite. E vou começar a falar um pouco sobre o mangá, né? O mangá, eu sempre bato aqui nessa banqueta que balança o vídeo aqui, desculpa aí. E o mangá, ele tem umas características interessantes, né? Que distorce um pouco da proporção que a gente estava acostumado a ver nas outras lives e nos próprios estudos acadêmicos, né? E o cartoon também. O cartoon tem essa característica, né? Aliás, o mangá veio do cartoon, né? Veio do estilismo, né? Da ideia de pegar a proporção e as linhas de proporções e referências e distorcer. Então, quando você distorce, cria esse aspecto diferenciado, né? Que normalmente agrada muito as crianças, né? E os adolescentes. Não que os adultos não vejam... Boa noite, Fernando. Não vejam cartoon e não vejam... não assistam mangá, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é partir sempre da cabeça, né? Então vamos criar aqui um formato que é interessante para a gente poder trabalhar. Se na cabeça nós tínhamos o círculo, né? Mais ou menos o círculo. Tá acostumado já com a outra câmera que tem que pega mais, né? Focaliza mais. Boa noite, Valkyria. Se você tem um círculo, mais ou menos, né? Passa uma linha central e divide na horizontal esse círculo, e com a parte dessa você projeta para baixo, mais ou menos aqui, e cria uma oval
que vai ser a referência para os nossos desenhos de uma anatomia mais acadêmica, né? Já o desenho do mangá e do cartoon, a gente não vai ter esse padrão, a gente vai mudar um pouquinho essas regras, mas sempre partindo de formas geométricas básicas, né? Aqui no caso também vai ser o círculo. Vai lá, põe lá um... Tem que riscar bastante aqui para essa câmera poder enxergar. Colocou lá. Quem quiser pode ir colocando as suas dúvidas aqui. Diferente desse formato que nós usamos um terço aqui do círculo mais ou menos para fazer essa oval, a gente vai usar menos que isso, um terço de toda essa distância aqui. Isso varia um pouco de cabeça para cabeça, mas que seja mais ou menos, se divide em 3, mais ou menos. Pegam essa distância aqui, ó, e projeta para cá. Pode ser menos, pode ser mais. Nunca que fique tão parecida com essa, né? A ideia é que a gente possa ter uma distorção. Então vamos pegar um tipo de cabeça primeiro, né? Vamos criar isso aqui. Vamos lá. Normalmente a cabeça... Boa noite, Manu. Normalmente a cabeça, ela vai ter toda essa parte aqui mais proeminente. Então vamos colocar as linhas de referência. Vou dar alguns exemplos de cabeça de mangá para vocês entenderem, né? Por exemplo, peguei essa linha aqui, ó. Diferente do estilo acadêmico, que a gente divide no meio para colocar os olhos, depois põe mais uma linha aqui para colocar o nariz, e aqui seria a linha dos cabelos, do final da testa. O mangá é dividido em 3 setores. Eu vou dividir essa distância aqui em 3 partes, mais ou menos. A parte maior vai ser a parte superior da cabeça, que vai incluir uma testa enorme, olhos e nariz. Normalmente o olho, que fica aqui mais ou menos no centro de uma cabeça de formação acadêmica, a gente desce ele para quase na linha desse terço aqui. Vai ter um desenho que eu vou fazer que vai coincidir justamente nessa linha, mas não é esse aqui no caso. E aqui vai ser a linha dos olhos. A linha do nariz é mais ou menos aqui embaixo, e a linha da boca um pouco abaixo disso aqui. A gente vai criar nessa linha aqui, ó, no espaço razoavelmente grande, que a gente vai dividir aqui, ó, em 3 partes grandes. Ó, deixei uma parte pequena aqui, outra aqui, uma parte grande aqui, outra aqui e outra aqui. E o entrecenho também. Acontece muito dos alunos acabarem juntando muito essa área aqui e ficando muito próxima, né, essa distância, mas ela deve ser mais ou menos ao tamanho de cada olho, igual o desenho acadêmico normal que a gente vai ver depois, essa parte. Então vamos lá. Aqui um formato. Normalmente os olhos dos mangás e dos animes têm a tendência de ser
muito expressivo, e tem uma expressividade maior. Uma tristeza ou uma alegria, normalmente é muito melancólico, né? Diz por aí, né, as lendas, né? Não sei se é totalmente verdade isso, né? Que os olhos dos mangás foram são baseados nos olhos dos desenhos das princesas da Disney, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão todo quebrado, todo zoado, e alguns mangakás que tinham outro tipo de desenho começaram a copiar quem ganha a guerra, né? Quem ganha a guerra conta a história, né? E no mundo do quadrinho japonês diz, né, que foi baseado nessa expressividade dos olhos dos personagens da Disney e outros produtores americanos para ter essa expressão geral, né? Boa noite, Cíntia. Então, esse olho é bem grande e expressivo. Muito grande e expressivo. O olho do mangá, quem quiser pode estar fazendo algum questionamento, né? Alguma pergunta, para eu também poder estar me orientando melhor aqui na minha didática. Se vocês perceberem, eu tenho as íris dos olhos dos meus personagens, ou dos personagens do mangá, bem maior do que elas deveriam ser no olho comum, né? Que a gente já conhece, né? Então, faz-se uma íris enorme, depois vai se definindo o formato por dentro e por fora do olho. Normalmente se tem a pupila grande também. Se vocês repararem, a íris e a pupila da maioria dos olhos de animação japonesa, boa noite, Joca, são ovaloides, não são redondas ou circulares, são ovaloides. É um padrão, né, que eles têm. E sempre, na maioria dos casos, se coloca um brilho para destacar que tem essa expressividade, né, que tem essa emoção se passando pelos olhos, né? Em alguns casos de olhos, eu vou ter cílios, né, bem de forma gráfica, né, quase um espeto, né. A base dos olhos normalmente é só uma linha e às vezes aparece uma dobra de pele, coisa que não é comum nos olhos dos orientais, né? Mas eles, como buscaram, né, do ocidente, eles têm essa característica de colocar essa dobra também, né, de pele nas pálpebras dos desenhos dele, né? Coisa que não é comum se você for reparar no povo oriental, né, japonês, por exemplo, eles não têm muito essa dobra, né? É um olho mais esticado, né, por ter uma característica diferente, mas eles herdaram do ocidente essa característica. Aí coloca uma coisa bem fina e bem melancólica, pouco marcado. Boa noite, Eduardo. Olhos grandes e pálpebra. O nariz que a gente vai representar, normalmente ou está nessa linha mesmo do terço que nós dividimos aqui, ou está um pouco abaixo. Normalmente é representada por um triângulo apontado para baixo. Muitas vezes somente está representado por uma forma mais ou menos assim.
não sei se é complexo, ô Jorge, mas eles herdaram um pouco disso. Hoje em dia não tem mais. Hoje em dia os mangakas fazem vários tipos de óleos, vários tipos de estilos, né? Então não tem mais disso aí. Mas no começo tinha assim, eles tinham essa possível reverência aí com o povo ocidental. A orelha do mangá normalmente não é tão pequenininha, né? Mas ela é aberta, né? E sempre, lembrando, né? Sempre nas aulas, né? Que a base da orelha é sempre no nariz, na linha do nariz, né? Então sempre começa aqui. Não importa se ela vai ser grande igual do pessoal lá do Dragon Ball, ou se vai ser menorzinha, né? Mas com estilo um pouco mais... hoje não tem música, Cíntia, porque esses vídeos vão ser colocados no YouTube do ateliê. E aí o YouTube não deixa, né, cara? Não adianta, que o YouTube nunca vai deixar tocar musiquinha, né? Quer dizer, deixa, mas desvaloriza, fica dando frag, essas coisas todas. Eu já quero evitar um pouco, né? Mas eu sei lá, daqui um pouco eu ponho umas músicas aí, e se deu frag, deu. Vamos lá. E normalmente a boca é uma linha, ou poucas linhas. Talvez a gente veja aqui alguns tipos de boca, se der tempo, né? Para fazer. Essa aqui é a base da estrutura de uma cabeça de mangá padrão, né? Pois tem um cabelo, né? Pode colocar cabelo. São toda o cabelo, a gente pode fazer uma aula especificamente para ele, mas é todo blocado, né? É todo baseado. Sai, gato! Sai, Beuzer. Sai, Bael. Estou trocando o nome dos meus gatos aqui. E ele tem a tendência de ser todo brocado, como o cabelo da Mônica, da Turma da Mônica, né? Que tem a tendência de ser em pencas. Muitos dos animes carregam essas características também, de ter essa brocagem, essa tendência a ter essas mechas e essas formas geométricas vão determinando a estrutura, né, dos cabelos, né? É lógico, seguindo uma movimentação, né? Sempre exagerando bastante. Você viu que eu tampei aqui as orelhas, né? Que normalmente os cabelos mais cheios, né, tampam aqui as orelhas. Só desenhei para vocês terem uma noção. Mais ou menos isso aqui. Pode ser mais exagerado, mais estilizado. Cabelo é a característica fundamental do mangá. De alguns mangás ainda mais ainda. Então, se tem alguma coisa que é característico do mangá, são os olhos, né, expressivos, e os cabelos totalmente extravagantes e totalmente difícil de fazer, difícil de criar. O pescoço normalmente é fino. Lembrando de novo, né, para o pessoal que faz desenho, não é para fazer linhas assim, gente. Não é para desenhar linhas assim. O pescoço não é assim. O pescoço tem toda uma estrutura, né, que vem aqui, tem os músculos aqui dentro, a gente não vai representar. Faz a curva depois, mas faz a estrutura, faz o pescoço. Não é fazer duas linhas abrindo como se fosse resolver isso de uma forma muito rápida, né? A ideia de desenhar é ter toda a estrutura por baixo, o rascunho, e depois os detalhes vão sendo colocados aos poucos, né? Isso não serve muito para os mais velhos, né? Mas para os mais novos que não tem muita paciência, né, para definir o desenho, tem muita pressa, né? Mas para a gente que é um pouco mais velho, né, entre aspas, é interessante que nós tenhamos um pouco mais de paciência. Vou fazer um outro estilo de cabeça e depois vou partir para as proporções de corpo, de alguns tipos de corpos de mangá, tá bom? Estão entendendo mais ou menos a ideia? Estão fazendo aí, estão rabiscando aí? Depois é legal que vocês também coloquem aqui, tem um recurso aqui que a gente dá para fazer esse link, mostrar o trabalho de vocês, né? Nunca foi feito aqui, mas dá para fazer isso aí. Vamos lá. Partindo também de uma forma circular, mais ou menos.
Não vamos ficar preso na forma, né, que eu já falei para vocês. O importante é parecer arredondado, certo? Depois que você tem uma forma mais ou menos arredondada, que a largura seja mais ou menos igual à altura, sempre põe uma linha de referência para dar uma simetria. E vamos fazer uma cabeça um pouquinho mais deformada ainda, né? Então, de vez de pegarmos um terço disso aqui, vamos pegar um quarto ou menos, né? Vamos pegar um pouquinho só. Vou até aqui colocar de um jeito até explicente aqui, jogar aqui. Ó, peguei isso aqui tudo, ó, e veio até aqui, certo? Vou fazer o queixinho arredondadinho e vou de uma forma meio quadradinha, né? Buscar um formato aqui. Deu para entender esse formato, né? Gente, eu fico muito nervoso com essas lives, vocês me perdoem, tá? Eu sou muito falastrão, brincalhão, mas aqui na live não funciona direito para mim. Eu sou mais ao vivo mesmo. Vou dividir lá a nossa proporção lá em 3. Ó, é a mesma coisa que você fez aqui. Aqui ficou um pouco mais esticado e aqui vai ficar um pouco mais compacto. Vamos lá. Nesse tipo de desenho aqui um pouco mais compacto, o olho vai ser maior ainda, mais expressivo ainda. Então o que eu vou fazer? Eu vou buscar uma linha que vai me deixar o olho mais centralizado, entre aspas, e o resto da cabeça, a testa, bem maior do que a gente tinha. Então a linha do olho vai ser aqui, ó, nessa aqui. Então vou passar aqui, ó. Lembra que eu passei um pouco acima aqui? Aqui embaixo eu vou usar essa linha como referência. Vou colocar aqui uma separaçãozinha para ter um espaço da lateral. Tem que ter esse espaço na lateral aqui, na bochecha ou no olho ou na lateral. E vou definir o tamanho do olho aqui, ó. Mais ou menos o olho, ó, uma parte aqui, outra aqui, certo? Mais ou menos aqui, mais ou menos aqui. Esse é o tamanho que eu preciso. Quando o olho de uma cabeça um pouco mais achatada, ele tende a ser maior. E a gente perde algumas coisas que a gente tem. Por exemplo, os contornos dos cílios a gente pode omitir um pouco, pode deixar de lado. Então a gente vai trabalhar com formas geométricas que vão fazer um papel mais simplificado da informação que a gente precisa. Vamos posicionar o centro aqui desse olho. Vamos colocar um brilho aqui. Todo olho tem que ter um brilho. A pupila pode ser já um pouquinho mais arredondada, porque quando a gente vai simplificando o desenho, as coisas vão simplificando também. Tem desenhos que você percebe por aí que o olho é um ponto. Nem tem olho, é um ponto e acabou. Já tá bom, já resolveu. Normalmente, para esse tipo de olho aqui, a gente faz um triângulo aqui, né? E vai pôr o nariz bem aqui. Nesse triângulo, um pouco abaixo disso tudo. E a boca um pouco abaixo disso tudo aqui. Então, vamos definir. Sobrancelha, lógico que vai ter, que é legal, expressivo. E a orelhinha também, ó. Orelhinha na linha do nariz. Então vai lá. Pode ser pequenininha, não tem problema. Não tem problema. Mas ela tem que começar aqui, nessa linha aqui, ó. Certo? Vamos definir um pouco. Ajeitar um pouquinho. Vai desenhando aí, gente, para eu poder estar visualizando, tá podendo corrigir ou aprender com vocês, né? Como que vocês resolvem esses problemas aqui, né? Que a gente tem de diagramação da cabeça.
o pescoço, no formato assim, pode ser menor ainda. Entendeu? E vamos lá. Isso é outro tipo de mangá. É bem próximo do cartoon, para falar a verdade. Mas o pessoal usa muito esse tipo de mangá. E agora, nós vamos fazer uma cabeça de um tipo de mangá bem mais cultuado, né, pelas pessoas. E que também tem uma proporção um pouquinho diferente. Que é o chibi. O que é o chibi? O chibi é um estilo de desenho que você nanifica o personagem. Então, às vezes o personagem lá está numa situação embaraçosa no desenho, no anime ou no próprio mangá. Então, ele fica de um jeito infantiloide, né? Infantilizado, e eles reduz de tamanho. É como se fosse tomar uma pílula de nanicolina do Chapolin, só que reduz geral. Então todas as proporções dele somem, desaparecem, entendeu? Então eu vou fazer aqui do lado, aqui dar uma mexidinha aqui, pessoal. E vou explicar para vocês. Normalmente, o chibi, ele é representado por uma forma um pouquinho diferente. Então ele é próximo disso aqui, mas é um pouco mais largo. Então, se você representar... Dá para ver aqui? Acho que dá, né? Um quadrado aqui, ó, quase um quadrado, né? E se arredonda a parte de cima, lógico, né? Até mais ou menos aqui. E depois você puxa essa parte aqui até juntar. O chibi tem esse formato estranho de cabeça. É um formato que lembra mais um quadrado do que uma outra coisa. Um pouquinho maior para cima, um pouquinho menor, mas é basicamente isso aqui, ó. Divide lá aquela coisa de dividir em três partes, meio, certo? O olho vai ser aonde? Aqui, ó. Fez, vou direto aqui, fez aqui mais um oval. Normalmente no chibi não tem a pupila, é só a parte colorida do olho no formato aqui. Pode ter ou não aquele brilho tipo toys, sim, isso mesmo, ô Cíntia. Os toys são baseados nos chibis japoneses. Todos esses toys que a gente tem são baseados nos chibis japoneses. Vou colocar um brilho aqui, mas normalmente não apresenta a pupila, a parte preta do olho. Agora, se você perguntar para mim por quê, eu não vou saber responder. Essa parte eu não fiz a lição, mas vou dar uma pesquisada depois. Normalmente nos chibis, não aparece o nariz também. Então, dificilmente você vai ver o nariz. Pode ter, mas é uma coisinha bem leve, mas normalmente não tem nariz. Se omite a pupila e se omite o nariz. E uma característica do chibi também é a orelha ser muito pequena, lógico, né? Eu não sei onde está o nariz aqui, né? Eu imagino que esteja aqui, certo? Eu vou fazer uma linha aqui que vai terminar a linha dos olhos. Não vou precisar nem a parte de baixo, mas pode colocar alguma coisa se você quiser, para ficar um pouquinho mais melancólico, mais tristinho ou mais alegre. Então o nariz aqui não aparece, ele não vai aparecer, mas ele está aqui. Então a linha da orelha vai ser mais ou menos aqui. Sempre sendo diminuído, né? Tirando os excessos de detalhes e tal, né? E o corpo. Então já vamos direto pro corpo para... O Jorge perguntou aqui...
É verdade. Alguns desenhistas, alguns ilustradores, principalmente do cartoon, né, dos desenhos animados, né, tem essa capacidade de definir expressões e sentimentos e ações com pouca informação. E essa ideia é interessante pra gente também, né? Então, uma das características interessantes do Chibi é que ele tem um padrão parecido com o dos comics americanos, ou aqui mesmo no Brasil, Turma da Mônica, né? Tirinha de jornal, né? Calvin Haroldo, essas coisas. Então, a proporção dele é uma cabeça, depois tem duas cabeças. Duas cabeças. A altura da cabeça dele é esse tamanho e o comprimento do corpo é a mesma altura aqui. Então, nós vamos ter o corpo igual o tamanho da cabeça. Ó. Uma cabeça, duas cabeças, que é o corpo inteiro. Como que eu vou definir aonde vai... Boa noite, Marta. Onde vai a Mafalda também, Valkyria. Isso mesmo. Todos esses desenhos de cartoon, de tira, são baseados nesse padrão. Os japoneses são inteligentes e também pegam, né, essa característica, né? Então vamos definir um corpo. Lembra daquele desenho lá do saquinho de arroz, aquela coisa toda? Então tá. Vamos definir aqui um pescoço bem pequenininho, para ninguém ficar falando que não tem pescoço. Então vamos lá. Na metade desse tamanho aqui vai ser todo o tórax. Então vamos lá. Então tem um saquinho. Ó. Saquinho. Certo? Meu saquinho, meu feijãozinho. Meu saquinho aqui, tá aqui. Certo? E o resto vai ser as pernas e os pés. Ó. O pé do Chibi é minúsculo. Quase não tem, mas tem, né? Vamos colocar, né? Vamos falar que não tem, mas tem. O braço normalmente vem até a região da pelvis. É quase uma coisa integrada assim, né? É lógico que tem lá o cotovelo e tal. Se precisar desenhar, tem uma dobrinha, né? Não vai aparecer muito. Vai aprender a desenhar, se eu correr, ainda bem, né? A minha intenção é essa. Então vamos definir aqui, ó. Pois aqui seria a região do umbigo, mas não vai aparecer aqui. Põe o dedinho aqui, mãozinha aqui. Precisa definir muito? Não. Normalmente o Chibi, ele fica com 2, 3 dedinhos no máximo. Tudo vai encolhendo na proporção, né? E fica interessante se você colocar uma dobrinha para ser o joelhinho, né? A Val que faz bonecas usa o mesmo processo aqui, que é quase o padrão, que dependendo da boneca, usa esse padrão para fazer as suas roupinhas ou a sua proporção, né? Vou colocar um topzinho aqui para não ficar muito, né? Um bracinho, um pinho. É isso. Beleza. Vou colocar um cabelo aqui, que normalmente eu deixo os meus desenhos sem cabelo, sem informação. Então eu vou colocar um tipo de cabelo aqui mais bonitinho, tá? Mas aqui a ideia da aula de hoje nem é cabelo. Um volumezinho. Tem um volume que passa da cabeça, né? Que é o volume do cabelo. Tem cabelos mais volumosos e menos volumosos. Então vamos lá dar uma definidinha aqui. Só para... Vocês vão fazendo aí também, né? Pra poder me ajudar aqui, pra mim poder estar
corrigindo, elogiando. Elogiando nem tanto, né? Eu não sou muito de elogiar, não. Podendo mais dando bronca mesmo. Sua net, não, a net do Brasil inteiro, né, Marta? A internet do Brasil inteiro está muito ruim, né? Principalmente hoje, depois das coisas que aconteceram, né? Aí todo mundo quer fazer live, quer falar de coisas, os sertanejos fazem, e aqui também tá ruim, tá péssimo, né? Então vamos lá. Da mesma maneira, o Chibi, ele tem 3 características, ou 3 padrões, né? Um que tem 2 cabeças, outro que tem 3 cabeças e outro que chega a ter 4 cabeças. Mais ou menos é isso que a gente vai fazer. Vai aplicar essas mesmas características aqui. Entendam que cada vez que o personagem cresce, a gente vai aplicar um pouquinho mais de informação. Se os olhos têm menos informações agora, quando eles forem um pouquinho maiores, quando o personagem estiver um pouquinho maior, eles vão ter mais informação. Essa técnica do Chibi, ele pode ser usado para representar uma criança ou um adulto que está em situação emocional infantil. Acontece muito nos animes que a gente está assistindo, né? Que de repente um personagem passa por uma vergonha lá, além da gotinha lá que desce da cabeça deles, eles se transformam, o corpo se transforma, eles viram mini bonequinhos dele mesmo. Então, Naruto lá tá super bravo, brigando lá com Sasuke, coisa do tipo, e daqui um pouco ele vira um mini Narutinho comendo lamen lá, porque está em situação infantiloide, né? Isso é um recurso que os mangakas ou os animadores usam para poder criar esse aspecto de comédia ou de infantil, né? Boa noite, Cássio. Obrigado por ter vindo. E essas 3 variantes de 2, 3 e 4 cabeças são até certo ponto usados, né? E aqui eu vou fazer a variante de 3 cabeças, mas eu não acho necessário agora fazer as outras variantes, né? Senão não vai dar tempo de falar sobre os cartoons. Então vamos lá. Uma linha, 2, acho que se tiver, deve estar bem escuro porque a lâmpada aqui ela dá uma oscilada boa aqui quando está perto desse celular antigo. Eu vou tentar aqui, desculpa a bagunça aí, que hoje o celular resolveu atualizar e aí a imagem aqui fica um pouco piorzinha, mas vamos tentar. Formato da cabeça do Chibi ou do mangá infantilizado é a mesma coisa. Vamos lá fazer como se fosse um oval, né? Dentro de um padrão que caiba um retângulo, ó. Tá vendo? Tá vendo? Eu fiz aqui. O formato é mais ou menos isso. Pode ter um queixinho, pode não ter. Entenderam? Vão treinando aí para depois eu estar cobrando de vocês. Sempre vai ter essa linha um pouco mais reta aqui e a cabeça maior em cima, ó, sempre maior em cima, e aqui a funila para fazer a lateral do queixo, do maxilar, e da lateral do rosto também. Obrigado pela compreensão aí, Alexandre. E o resto do corpo vai ser essas 2 cabeças que a gente tem aqui. Se nesse caso metade do torso, o torso é metade dessa cabeça aqui mais ou menos, aqui não, aqui nós já temos a referência, a metade vai ser nessa linha de cá. Então o nosso saquinho de feijão vai ser
Bota lá um pescocinho, o pessoal não fala que não tem pescoço. Vamos lá. Botou. Olha lá. Tá vendo que ele vai... A tendência é ele ficar mais magro, isso aqui, ó. Essa lateral. Aqui tá bem magrinho, mas ele fica mais magro ainda quando eu terminar de fazer o corpo. Vamos lá. A mão... De novo, ó. Desceu até a linha da pelvis. Só que na característica desse personagem com 3 cabeças, eu já vou poder colocar mão. Aqui não tinha mão porque é muito reduzido. E aqui eu posso colocar uma mão. Mais simples, mas posso. Entendeu? Eu já posso. Então eu já passo um pouquinho dessa linha aqui, ó. Aqui eu já posso me dar o direito de colocar um detalhe a mais, um detalhe a menos. É lógico que ainda assim é simples. Ó, mas tem um detalhezinho aqui. Dá pra mostrar o dedo, dá pra mostrar o polegar. Aqui eu já faço uma coisa meio que genérica e mais simplificada realmente. Mas aqui eu já posso colocar mais coisa. Por exemplo, nessa divisão da perna, eu já sei que o joelho é metade do caminho, certo? Então eu vou colocar lá a coxa, ó. Já não é tão tão grossinha como com essa daqui, que é mais fofinha. Então já tá com a carinha mais de uma criança um pouquinho maior. Vou colocar o restinho da perna aqui, ó, já com o formatinho que a gente usa para fazer de modo acadêmico. E o pé já começa a aparecer um pouquinho maior, ó. Posso colocar detalhe? Posso, ó. Posso colocar um dedinho aqui. Posso colocar de lado aqui, eu já posso colocar um dedinho. Precisa colocar todos os dedinhos? Não. Precisa colocar joelhinho? Não. Mas se quiser, não tem problema. Você põe aqui, favorece o entendimento aqui de quem tá vendo seu desenho. Ó. Fazer o mesmo top aqui, só que como ela cresceu um pouquinho, vamos colocar mais detalhe, né? Então, vamos lá. Cabeça. Botou aqui um pouquinho de lado. Boa noite, Bruno. Colocou a cabeça, o olho, o que vai acontecer? Ele vai ser parecido com esse aqui, ó. Lembra do texto aqui que a gente subiu um pouquinho? Então vamos lá. Colocou lá, dividiu em 3 partes iguais. De vez de ser exatamente aqui embaixo nessa linha aqui, a gente pode subir um pouco mais, não tem problema. Ó, de vez de ser metade aqui, ó, a gente pode ir. Mas sempre respeitando a característica do chibi, né? Que é não colocar muitos cílios, não colocar muito cílio, não colocar pupila, de forma a valorizar a expressão. Põe brilho. Brilho pode. Brilho pode. Pode colocar 2 brilhos, 10 brilhos. Quanto mais brilho, melhor. Brilho é ótimo, porque joga esse carisma, né? Da personagem pro observador, né? Vai ter nariz? Ainda não tem nariz. Não precisa ter o nariz. Pode pôr a boca aqui, tristinha aqui. A orelha nessa linha do possível nariz, que a gente não sabe onde é, mas a gente vai supor. Pela noção de estar sempre fazendo, né? Pronto, é isso. Eu não vou colocar mais cabelo aqui, porque não vai dar tempo de fazer o resto. O outro de 4 cabeças é quase igual. Só que a primeira cabeça vai passar na região do umbigo, né? Seria aqui, seria uma cabeça, só para não ter que fazer. A outra mais ou menos no joelho. Então estica mais esse padrão aqui. Mas eu imagino que os mais interessantes de se usar é esse e esse. Então quer fazer um chibi, quer fazer uma proporção um pouco mais infantilóide, a gente usa esse jeito aqui. Bom, aí vamos falar da outra proporção, né? Nós vimos nas outras lives que a proporção acadêmica, a mulher ou o homem tem 8 cabeças e a mulher normalmente tem 7 cabeças e meia. Então, para você definir melhor, a gente vai usar mais ou menos a referência do que nós usamos para aquele personagem
que tinha 15 anos, que tem umas 7 cabeças. Então, entre 7 e 7,5, né? E então, um personagem, entre aspas, adolescente ou jovem adulto de mangá ou anime, ele vai ser razoavelmente baixo. Se for mulher, se for um rapaz, pode dar uma esticada, colocar 8 cabeças e meia, até mais, né? Essa parte não diferencia muito do que nós já vimos, então eu acho que não precisa passar aqui agora. Se vocês acharem, eu volto aqui, que eu quero passar um pouquinho no Cartoon também. A gente volta a rever isso aqui, e um pouquinho de expressão. É que o tempo é curto mesmo, né? A gente tá falando aqui e o tempo tá passando, né? Já tô aqui com pouco tempo, né? Então eu vou abranger um pouco do Cartoon, e pode ser que na próxima aula, depende do que o pessoal pedir, eu volto com esse assunto, aprimorando um pouco mais, entrando mais um pouco nesse assunto, né? Eu vou puxar uma folha aqui para poder estar continuando o exercício. Tem alguma dúvida, algum questionamento, alguma correção que queiram fazer? Vai chegando perto aqui do final da aula e as coisas vão ficando mais corridas, né? Jorjão, quer falar alguma coisa? Você que gosta muito? Então tá, então vamos lá. Ok. Acho que é isso mesmo, né, gente? A gente continua na próxima aula, que acho que fica mais interessante. Vamos lá, vamos modificar a posição aqui de novo e vamos começar a usar. Qual o formato de um personagem de cartoon, né? Vocês vão perguntar, né? Então, eu posso responder para você o seguinte: qualquer coisa. Qualquer coisa pode ser um formato de cabeça de cartoon. Então eu posso fazer o meu personagem baseado em qualquer formato. Mas existem uns padrões, né? Então tem alguns padrões que a gente segue que são, entre aspas, né, mais comuns dentro do mercado de animação. Bom, vamos lá. Animação e cartoon, né? Sempre baseado, gente, no formato do círculo, né? Por isso que eu sempre falo e friso nas minhas aulas que todos os dias nós temos que estar exercitando fazer círculos. Círculos são bem importantes. O Holmes me elogiando para eu não ficar muito nervoso. Fez lá o círculo, algo parecido com o círculo. Vamos fazer uma parte do rosto que normalmente no cartoon fica um pouquinho deslocado para o lado. Então a parte de baixo do cartoon normalmente ele é mais largo, né? Então, e tem essa característica um pouco estranha, né? De criar esse formato de cabeça, né? Um formato estranho, né? Você parou nessa aula do círculo, né, Marta? A cabeça de 3/4, ela... já vou fazendo logo tudo, porque o tempo tá bem curtinho. Faz o círculo, faz a linha de referência e faz esse formato aqui, ó. Só que ele vai encaixar aqui, ó. Tá vendo que ele não vai ser mais de frente, ó, frontal. Então ele encaixa do lado aqui. Então ele vai ter um formato um pouquinho diferente, que é um formato padrão que usa... Boa noite, Nana. Chegou bem no horário de terminar. E a cabeça de lado, né, já para matar tudo de uma vez só, é o mesmo círculo, né? Entre aspas, é o mesmo, né? Bota aqui. E você projeta essa parte, só que você sempre parte da linha de referência, que é o meio da cabeça, né? Então, vamos colocar lá, ó. Sempre com formatos... A Marta tem que voltar a pintar. Ela pinta muito bem, para falar a verdade, né?
Claro que o Fernando faz tudo, mas... Você não entendeu como isso vira uma cabeça? Ah, a gente vai ensinar, né? A gente não terminou ainda, né? Calma, Jorge. A gente vai passar isso aí agora. Então, vamos lá. Por exemplo, eu quero fazer uma cabeça de frente, né? Eu vou fazer um desenho de frente. Eu preciso de um nariz, de uma boca, de uma orelha. Então, vamos lá. Normalmente, na animação, a gente pode dividir em 3 partes também. Ó, 1, 2, 3, mais ou menos. Não vamos ser exageradamente precisos. Então, nessa parte daqui vai ser o nariz, que é a linha aqui que a gente vai usar. É o mesmo nariz que está aqui, ó, de 3/4. Ó. Tá vendo que eu estou passando aqui, ó, a linha de referência? E aqui vai ser o nariz aqui, ó. Fazer tudo ao mesmo tempo para vocês entenderem. Então vamos lá. O nariz pode ter um formato mais bonachão, bonitinho. Ou pode ser um pouco mais simples, que nem os desenhos da Nickelodeon, né? Mas basicamente é assim. Aqui de 3/4, um pouquinho diferente. O olho, então tá. O olho, igual ao mangá, ou próximo disso, existe um caminhão de tipo de olho, né? Pro cartoon, né? Então, que tipo de olho que eu posso usar, né? Posso usar um olho clássico, um olho menos comum, tal. Normalmente o olho, ele é... Se vocês repararem, eu estou usando a divisão, ó, de 5 partes iguais, igual o desenho acadêmico. Essa parte do centro tem que ser similar a essa parte aqui. Vou usar um tipo de olho aqui. Posso usar um olho oval, mas não oval A sobrancelha pode ser pequena, quadrado, pode ser, ok? E a boca pode ser expressiva ou não, né? Então, vamos lá. E aqui a gente usa essa linha para fazer as orelhas, né? Mais ou menos chegando nesse padrão aqui. Mais ou menos isso aqui. É uma ideia. Pescoço. E ó. Depois tem o cabelo, a gente vê outra hora. Ó. Tá de 3/4. Essa parte aqui vai parecer menor. Então vamos lá. Fez lá a base do olho, ó. Fez o outro olho um pouquinho maior porque tá desse lado, ó. Pode fazer a linha de referência. Vocês vão estar olhando para cá. Tá de seu slide. A orelha vai estar aqui, ó. Vai estar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Ó. Pescoço. Pode ser aqui ou pode ser um pouquinho para cá. Eu gosto de colocar aqui.
boca. E aí o resto é a cabeça. Ele de lado, ele vai ter a testa, né? Grande. E a boca, a gente vai ter que fazer diferente, porque ele tem que ser aberto, né? Ó. Posso pôr o lábio aqui, o queixo aqui. A orelha vai estar aqui, ó, dentro. E o olho normalmente vem aqui, ó, entre a boca e o nariz, ó, essa referência que a gente tem aqui. É igual quando a gente faz no acadêmico, a gente usa essas referências, né? Não pode encostar aqui o olho, né? Porque não pode encostar aqui, ele é um pouco afastado. Também não pode ser aqui na linha da boca, então tem que ser no meio do caminho, né? Então, vamos lá. E depois põe sobrancelha. Beleza? Deu para entender mais ou menos o formato? Então, quando eu falo para vocês... essa aqui é só uma ideia. Depois a gente vai trabalhar bastante nisso aqui. Isso ajuda no desenvolvimento também no desenho comum, né? Acadêmico. Isso agiliza muito no padrão do desenho acadêmico, desenhando a simplicidade, né? Então, vou dar uns exemplos aqui de formato de cabeça para você entender como pode ser uma cabeça, né? De como, né? Então, vamos lá. A cabeça pode ser... Peguei essa referência aqui do Pinterest, né? Pra ficar mais fácil também, né? Olha um tipo de cabeça. Pode ser um personagem vilão, de caveira, ou tal, né? Pode colocar o nariz, né? Uma bruxa, sei lá. Uma ideia. Isso aqui é só um exemplo de formato de cabeça. Então vamos lá. Vou abrir aqui para ficar mais espaço. Ó, qual outro formato? Qualquer formato, gente. Eu peguei exemplo aqui, mas você pode pegar qualquer formato. Quem assiste a Nickelodeon, ou Cartoon Network, ou qualquer coisa desse tipo, já percebeu que se pode fazer desenho com tudo, com qualquer coisa, com qualquer formato. Quem assiste A Hora de Aventura sabe que qualquer coisa pode ser animada, apenas um show, né, que também tem uma diversão legal, e principalmente o Gumball, né, que tudo é alguma coisa lá, inclusive de forma realista ou não, né. Então você pode desenhar uma cabeça em forma de... nem sei o que é isso, né. Então, Val, normalmente a gente tem a tendência de colocar nos vilões as cabeças mais alongadas e magras, né? E com nariz pontiagudos e pontudos, né? Que é uma característica, né? Isso é um estudo que o Loomis fez, né? No passado, né? Para quem não conhece o estudo Loomis, né? Que ele meio que colocou algumas características de pessoas, né? Que viviam perto dele, que pareciam vilões, né? Determinou isso, virou meio que uma norma, né? Mas não existe um padrão, né? O vilão pode ser qualquer pessoa, né? Vide aí nova série aí da Amazon, né? Dos heróis que são mais vilões que tudo, né? Então vamos lá, colocar uma cabeça aqui. Eu só tenho 30 segundos. Infelizmente, eu vou fazer aqui para vocês entenderem mais ou menos como que dá para fazer.